Começamos, então, com o candidato José Serra perguntando ao candidato Ciro Gomes. O senhor tem 30 segundos. Candidato Ciro Gomes, em entrevistas à CBN e ao Correio Brasiliense, foi afirmado, o senhor afirmou, que o valor, abro aspas, do salário mínimo em meu governo não pode ficar abaixo de $100, nem um dia, custe o que custar, pois foi isso que pagamos quando fui ministro da Fazenda em 1994. A taxa de câmbio de hoje, isso significaria um gasto público federal mínimo de 18 bilhões de reais por ano. De onde vai tirar esse dinheiro? Candidato Ciro Gomes, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Bom, primeiro é preciso datar a afirmativa, porque o senhor sabe, eu sou muito sério e muito responsável. E a taxa de câmbio hoje é uma consequência louca do profundo desequilíbrio que o governo ao que o senhor serviu por 8 anos produziu no país e, evidentemente, não dá para acompanhar, nem eu estou propondo indexar, vincular ou corrigir o salário mínimo diariamente por uma taxa volátil de câmbio. Quando eu fui ministro da Fazenda, o câmbio estava ao redor de R$ 0,85 por dólar, e isso equivalia absolutamente a números, em números redondos, aos $100, que eu imagino pode ser produzido. Por quê? O país, naquela data, cresceu, teve superávit fiscal de 5% do PIB, o desemprego despencou a 4% e as contas da Previdência tiveram superávit. O problema é um conflito distributivo. A qual senhor você quer servir? Esse ano, o governo brasileiro estará passando 107 bilhões de reais entre amortizações e juros para uma dívida interna que, quando eu era ministro, era de 61 bilhões de reais, o equivalente a 23% do PIB, e que hoje ascende a 750 bilhões de reais em 7 anos, quando o funcionalismo ficou arrochado 8 anos, quando os tributos foram aumentados de 27% para 34,5% do PIB. Trata-se, portanto, de saber a que senhor se quer servir. E, no meu caso, eu quero ver se sirvo às maiorias populares brasileiras que precisam que o seu salário possa suportar o custo de vida que volta a crescer. Candidato José Serra, o senhor tem 1 minuto para a réplica. E, além das maiorias, eu quero também servir a verdade. O que o candidato Ciro Gomes disse não é verdade. Quando ele foi ministro da Fazenda por 116 dias, o salário mínimo foi de $82 na média daqueles meses em que ele foi ministro. O cálculo está aqui, está acessível a todo mundo. Não foi $100. Segundo lugar, tanto não foi que a Folha de São Paulo publicou a seguinte matéria: Ciro Gomes descartou a hipótese de o salário mínimo subir para $100, matéria de 12 de novembro de 94. Descartou a hipótese do salário mínimo ir para $100, entre aspas. Não é possível fazer isso, diz o Ciro, por causa do impacto que a medida teria para a Previdência Social e a administração pública, estadual e municipal. Não só não pagou, como disse que não poderia pagar. E não nos disse agora de onde tiraria os 18 bilhões, ou até se o câmbio cair, digamos, para 250, 9 bilhões. Isso tampouco foi esclarecido. E eu acho importante servir, além das massas, à verdade. Ciro, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Eu costumo servir a verdade como profissão de fé e de vida. Não há precedente na minha vida pública, que já é extensa, nem de grosserias, nem de agressividade, nem de faltar com a verdade. Eu peço à plateia que, por favor, se contenha. Essa é a forma com que os auxiliares do senhor José Serra se comportam. Mas, como eu lhe disse, eu costumo ter, e é uma vida extensa, já fui ministro da Fazenda, já fui governador de Estado, já fui prefeito da 5ª maior cidade brasileira, fui deputado por 2 mandatos e já fui candidato a presidente do Brasil. E não há precedente de incoerência na minha vida. Eu fui ministro de 7 de setembro de 94 a 31 de dezembro de 94, e todo o Brasil sabe que a data de reajuste do salário mínimo é maio. Portanto, eu não podia ser cobrado por reajuste, e é por essa razão que eu afirmei, porque a data de reajuste é anual e é a data maio. E eu fui ministro da Fazenda do começo de setembro, naquela fase crítica de implantação do real, quando caiu o recupero, a dezembro de 94. Cobrar de mim isso e deixar de comparar o câmbio da data para fazer falácia com números, falando em média de 116 dias, não é senão expressão de desonestidade intelectual. Então, candidato, seu tempo já se esgotou. E agora... Tá certo. O senhor tem direito a essa resposta. O candidato tem 1 minuto e meio como direito de resposta. Olha, a questão é a seguinte: o candidato Ciro Gomes afirmou, o Brasil inteiro
leu, ouviu, né, ou escutou. Ele disse que pagou, quando ele foi ministro, o salário mínimo era $100. Não tem firula econômica. Eu sou economista, sou professor, tive grande experiência em economia, e eu acho o seguinte, a gente saber economia é muito importante para não ser enganado a respeito de informações econômicas. No mínimo, aqui é o seguinte, ele diz, o valor do salário mínimo em meu governo não pode ficar abaixo de $100, nem um dia, o futuro governo dele, se ele ganhar. Custe o que custar, pois foi isso que pagamos quando fui ministro da Fazenda em 1994. Não foi assim. Em setembro, o salário mínimo foi, em dólares, foi de 80,9. Em outubro, 82,7. Em novembro, 83,16. Em dezembro, 82,3. Eu tirei a média dos 4 meses. Ou seja, ele faltou com a verdade quando disse que tinha pago um salário mínimo de $100. Se fosse um comportamento isolado, vá lá. Mas isso tem acontecido, inclusive, quando disse que pagou a dívida do Ceará mobiliária toda e não pagou, ela aumentou 68% no período. Quando disse que foi fundador do meu partido, do PSDB, e não foi, ele entrou no PSDB mais de um ano depois, e por aí vai. E eu acho que o compromisso com a verdade é fundamental. O seu tempo esgotou. O candidato Ciro Gomes fez aqui um reparo que o candidato Serra mudou de assunto, mas ele estava dentro do tempo dele, candidato.